fé, cuidado, ensino, dedicação, acolhimento, encorajamento, relacionamento intencional, amor. Foi isso que Jesus nos ensinou quando ordenou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Conferência de Missões Urbanas em Grupos Familiares. Discipule. Que a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Obrigado, pastor Francisco e irmãos, pela oportunidade de estarmos aqui. Muito bom poder compartilhar com vocês algumas coisas da palavra e os desafios relacionados a como que a gente se torna um discípulo de Jesus e como a gente faz diferença no mundo como discípulo de Jesus. Só para eu ter dimensão, quem estava aqui sexta ou sábado na conferência? Bastante gente, joia. Então, para vocês vai ser um complemento, um fechamento, mas o que eu vou falar hoje se aplica, obviamente, a todos nós aqui. E eu queria compartilhar um pouquinho sobre como é que a gente deixa um legado por meio da nossa vida, ou, na verdade, por meio da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E, mais do que isso, como é que a gente tem coragem para deixar um legado. Porque, na verdade, nem todo mundo talvez tenha consciência de deixar um legado. Alguns, como eu mencionei ontem, vivem aquela teologia quase banal, né, entre aspas aqui, do Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar. E, na verdade, quando Deus nos criou, quando Deus nos chamou, Ele tinha um propósito específico e uma direção para a nossa vida. A gente se junta à missão de Deus para fazer diferença no mundo, e foi exatamente para isso que Ele te chamou, que Ele te salvou e que Ele quer dar uma dimensão de vida para você muito diferente daquela vida que você tinha. Então, eu queria usar hoje basicamente duas histórias. Uma você já conhece, eu quero fazer uma conexão dessa história com esse tema que eu estou propondo, e uma outra talvez você não conheça, ou conheça simplesmente fragmentos dessa história. Então, vamos lá, deixa eu ver se vai dar certo aqui o meu passador. Joia. Então, como eu falei, não basta querer deixar um legado. Não basta querer deixar uma marca da sua vida nesse mundo. É preciso coragem para isso. E a primeira história que eu quero contar para vocês tem a ver exatamente com coragem para isso. É a história que tem três personagens principais, dentre outros, e esses dois são os primeiros. O primeiro personagem nosso aqui é o Dr. Alfred Blalock. O Dr. Alfred Blalock nasceu mais ou menos na década de 20 do século passado. Ele morava nos Estados Unidos e ele se tornou um médico. Dentro da medicina, ele acabou se especializando em cirurgias e, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, ele ajudou a salvar inúmeros soldados, até criando alguns tipos de cirurgias novas que não existiam na época. Mas, um pouquinho mais adiante, depois da Segunda Guerra, ele foi desafiado. Ele recebeu um desafio da nossa terceira personagem aqui, que é a doutora Ellen Taussig, e ela era uma pediatra. E um dia ela trouxe para o Dr. Blalock um tremendo desafio. Na época existia um fenômeno chamado o bebê azul. O que era o bebê azul? Era um grupo de crianças que, na verdade, tinham problemas no coração quando nasciam, e essas crianças não tinham a circulação necessária do sangue, nem a oxigenação do cérebro necessárias, e gradualmente elas iam ficando meio azuladas
e, mais ou menos como a cor de um defunto, elas iam gradualmente perdendo a sua cor, não só a cor da pele, mas a própria oxigenação e a circulação, e iam morrendo lentamente, e ninguém podia resolver esse problema. Bom, por que ninguém podia resolver esse problema? Porque na época existia um dogma na medicina, não era nem um paradigma, era um dogma, algo que não podia ser mudado. E o dogma era: não toquem no coração. Até então, ninguém tinha arriscado na medicina uma cirurgia do coração. E essa era basicamente a única solução para resolver o problema do bebê azul, onde centenas, milhares de crianças morriam, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E a doutora Ellen traz esse desafio para o Dr. Blaylock. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa por isso, é você. Você é médico, você se especializou em cirurgias, você ao longo dos anos criou determinados tipos de cirurgias que ninguém teve coragem de criar, então aqui está o desafio. Eu não aguento mais ver esses bebês morrendo sem que alguém faça alguma coisa. Bom, a essa altura, o Dr. Blaylock e a doutora Ellen eram parte de um grande centro médico e uma universidade nos Estados Unidos, que é a Universidade de Johns Hopkins, e o complexo hospitalar de Johns Hopkins, que era um referencial, mas ninguém lá também tinha coragem para tomar uma decisão e falar: vamos resolver o problema? O Dr. Blaylock teve que responder uma pergunta. O que é impossível fazer hoje, mas se fosse possível, mudaria tudo. Mudaria o que eu faço. Mudaria a história de outras pessoas. Isso é um pouco do que significa legado. Bom, mas vocês estão vendo mais um homem aqui nessa foto. É o Vivian Thomas. O Vivian, mais ou menos na década de 50, dos anos 1950, nos Estados Unidos, era um homem negro, como vocês percebem, e ele tinha um sonho. O sonho dele era ser médico. Mas naquela época, nos Estados Unidos, era proibido para pessoas negras cursarem a maior parte dos cursos universitários. Era permitido um ou outro curso, mas especialmente o curso de medicina era proibido para pessoas negras cursarem. Então, o sonho do Vivian era impossível, do ponto de vista humano, de ser concretizado por lei. Existia uma lei proibindo pessoas negras de estudarem medicina. E aí o Vivian teve que basicamente responder a mesma pergunta. O que é impossível fazer hoje, mas se fosse possível, mudaria tudo que eu faço. Mudaria a minha vida, mudaria a vida de outras pessoas. Então o Vivian, depois de várias tentativas de entrar na universidade e ser bloqueado, um dia ele descobriu um jeito de entrar na universidade. Ele se tornou faxineiro. E ele começou a limpar o chão na universidade, no hospital Johns Hopkins, e depois de um tempo ele foi designado então para limpar o laboratório onde o Dr. Blaylock trabalhava. E mais ou menos nessa mesma época, o Dr. Blaylock decidiu responder sim ao desafio da doutora Ellen e começar algumas pesquisas e alguns experimentos para que, anos depois, se pudesse criar uma cirurgia do coração que abençoasse a vida de muitas crianças e salvasse literalmente a vida de muitas crianças. E o Vivian, então, depois de começar a interagir com o Dr. Blaylock e limpar o laboratório, um dia ele pediu para o Dr. Blaylock que permitisse que ele ficasse além do horário de trabalho para começar a mexer nos livros, estudar os livros de medicina, olhar os experimentos que ele estava fazendo, etc. E o Dr. Blaylock permitiu isso, e o Vivian, então, além de ser o faxineiro do laboratório, ele começou a ser um estudante informal de medicina
no laboratório do Dr. Blaylock, dentro da Universidade Johns Hopkins. Ao longo de vários anos, o Vivian foi se aprofundando nos livros de medicina e se tornou tão médico quanto os médicos que existiam formalmente na época, a ponto de que, no processo de criar uma nova cirurgia para resolver o desafio que a doutora Ellen tinha trazido de salvar os bebês azuis que morriam, o Vivian se tornou o principal assistente do Dr. Blaylock nas experiências. Eles fizeram diversas experiências com cães, especialmente porque o coração dos cães tinha uma característica muito similar ao dos bebês azuis, e eles testaram diversas coisas, criaram ferramentas, criaram recursos, para que anos depois uma cirurgia do coração pudesse ser feita. Bom, o Vivian teve que também responder a mesma pergunta. O que é impossível de se fazer hoje, mas se fosse possível, mudaria tudo, mudaria o que eu faço. E depois de anos de experiência, talvez 8, 10 anos de experiência, um dia eles sentiram que estavam prontos para fazer a primeira cirurgia do coração do mundo. A comunidade médica e científica ainda era contra, porque o mesmo dogma continuava: não toquem no coração. Mas chegou um ponto que eles decidiram ultrapassar a linha do medo e arriscar. E surgiu então um caso bem enigmático de um desses bebês azuis que estava prestes a morrer, e se ninguém fizesse nada, ele morreria, e se alguém fizesse e desse errado, ele também morreria, mas existia uma chance de dar certo. O melhor amigo do Dr. Blaylock, um dia antes da cirurgia, disse para ele: você é louco, você vai comprometer o seu nome, a sua credibilidade, tudo que você construiu até hoje. E ele responde: mas talvez seja mais importante salvar a vida desse bebê do que eu simplesmente continuar acomodado na minha credibilidade e naquilo que eu conquistei até hoje. E eles então decidem fazer a cirurgia. Médicos do mundo inteiro vão para lá para assistir a cirurgia. E quando começa a cirurgia, Dr. Blaylock para tudo e chama o Vivian Thomas. Houve uma reação imediata de todos os médicos e do diretor do hospital que estavam ali presentes, porque se um homem negro não podia ser médico, muito menos participar de uma cirurgia no centro cirúrgico com gente do mundo inteiro assistindo aquilo. Dr. Blaylock toma uma segunda decisão radical. Ele diz: se o Vivian não estiver comigo, eu não faço a cirurgia. E ele então quebra uma porção de regras aquele dia do hospital, inclusive afrontando, entre aspas, o próprio diretor, traz o Vivian, coloca o Vivian junto com ele no centro cirúrgico para guiá-lo na cirurgia. Não existia, obviamente, computadores como tem hoje, com robôs para direcionar os médicos, mas o Vivian foi esse tipo de robô, de computador que direcionou o Dr. Blaylock na cirurgia. Depois de várias horas de cirurgia, aquele bebê sobrevive, a cirurgia dá certo, e a primeira cirurgia do coração do mundo não só salva aquele bebê, mas cria um novo paradigma e quebra um dogma da medicina, que era: não toquem no coração. Bom, esses três personagens tiveram que responder basicamente a mesma pergunta: o que é impossível de se fazer hoje, mas se fosse possível, mudaria tudo, deixaria um legado, abençoaria pessoas, mudaria a vida de muita gente. Depois daquela cirurgia, milhares de outras surgiram, até o próprio transplante do coração, e ponte de safena, e tudo que você conhece hoje sobre isso. Mas foi preciso que esses três personagens dissessem sim. O que é impossível fazer hoje, mas se eu tentar, se eu for adiante, isso vai criar um legado. Bom, vamos fazer agora igual na Netflix. Dá um pause e vamos para outra história. Daqui a pouco a gente conecta as duas. A outra história você conhece.
mas eu queria contá-la novamente para você no formato de alguns capítulos. O primeiro capítulo dessa história está em Atos 2. E nesse capítulo da história, a igreja tinha começado, Jesus tinha voltado ao céu, os 12 estavam ali assim ainda meio perdidos, o que é que a gente faz? E a Bíblia diz que milhares de pessoas se converteram e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão nas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Só notícia boa. Então, nessa temporada aqui, o primeiro capítulo é excepcional. Só notícia boa, como eu falei. Quando a gente olha o início da igreja, a gente vê que aqueles 12 homens especialmente, ou 11, porque um se suicidou e depois foi substituído, mas aqueles 12 então, já com a substituição de Judas, começam esse processo que havia sido iniciado com Jesus. E é interessante observar que, se a gente faz a pergunta, será que eles aprenderam com Jesus o que Jesus quis ensinar para eles? A resposta é sim. Ao longo de 3 anos e meio, esses 12 homens caminharam com Jesus, viveram experiências incríveis, algumas horas contestaram Jesus, ontem eu falei sobre isso, Pedro queria resolver tudo na espada, João queria jogar fogo do céu para destruir uma cidade, e Tomé, mesmo depois que Jesus ressuscitou e estava entre eles, falou, não, peraí, comigo não é assim, deixa eu colocar a mão aqui para ver se é isso mesmo, se é o Senhor, se não é uma enganação. Eram homens tão fracos, tão frágeis quanto nós, com suas dúvidas, com seus questionamentos, com suas próprias perspectivas de como a história devia ser construída. Na perspectiva de Pedro, na verdade ele queria ir lá para Roma, destituir o imperador, Jesus assumiu o trono, o império romano, e eles governarem. Mas Jesus, durante 3 anos e meio, dá uma outra perspectiva para eles. E talvez eles estivessem aqui diante mais ou menos da mesma pergunta que eu coloquei em relação ao Dr. Blaylock, ao Vivian e à doutora Ellen. O que é impossível de se fazer, mas se fosse possível, mudaria tudo? Minha gente, 12 homens, simples, pescadores, funcionários públicos, pessoas do dia a dia da comunidade, começa um processo que revoluciona o mundo, que revoluciona o Império Romano que dominava o mundo. Sem armas, sem dinheiro, sem poder, sem recursos, sem estratégia do ponto de vista político. Mas esse primeiro capítulo aqui dessa história mostra que, na verdade, eles eram movidos pelo Espírito Santo, eles tinham entendido o que significava ser um discípulo de Jesus, a ponto de que, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, quando Jesus diz para eles, olha, vai começar um movimento aqui que vai se chamar igreja, e esse movimento vai revolucionar o mundo. E aí Pedro diz, então Senhor, nós vamos começar a primeira igreja lá em Jerusalém semana que vem, que roupa que o Senhor quer vestir para tirar foto para o Instagram? Ele diz, não vou estar aqui não. Como assim não vai estar aqui? O Senhor caminha com a gente 3 anos e meio, e agora na hora de passar o bastão, na hora de vamos revolucionar o mundo, o Senhor diz que não vai estar aqui? Eu treinei vocês. Vocês entenderam o que significa ser um discípulo de Jesus, vocês entenderam o impacto que isso gera na comunidade, na cidade, no mundo. Agora é só vocês irem e fazerem discípulos. É só vocês replicarem tudo aquilo que eu ensinei para vocês.
E aí Jesus é o plantador de igreja, é o único que eu conheço, que treina a equipe e não fica para o lançamento da pedra fundamental. A bola está com vocês. Vão e façam discípulos. E nesse primeiro capítulo da história, a gente vê o resultado disso, o impacto disso. Um sermão de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. E as coisas começam a acontecer, e foi 70, 500, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, perderam a conta. E o mundo começa a ser revolucionado por aquilo que aparentemente parecia impossível. Como é que um grupo de 12 pessoas simples, sem dinheiro, sem recursos, sem estrutura, sem soldados, começa a mexer com as bases do Império Romano que dominava o mundo? Não é mais ou menos assim que a gente se sente algumas horas? Algumas horas, especialmente nesses últimos anos, não estou falando só desse momento em especial, mas nesses últimos anos, a gente diz assim, fulano foi eleito, agora estamos com esperança. Aí passa 3, 4 anos, deu tudo errado. Mas agora fulano, Beltrano foi eleito, agora no nosso estado, no nosso país, as coisas vão mudar. Daqui a pouco, deu tudo errado. E a gente já está nesse negócio tem uns 30 anos, pelo menos. Né? Desde quando Fernando Collor, por exemplo, foi eleito, agora o Brasil muda. Talvez para esses 12 homens era mais ou menos assim. Tem um novo imperador, talvez eles deixem a gente pregar o evangelho. Mas na perspectiva de Deus não era exatamente assim, era exatamente o contrário. Vocês são as pessoas que foram chamadas para revolucionar o mundo. Não importa quem é o imperador, não importa quem é o presidente, não importa qual é o sistema econômico, não importa que filosofia está dominando. E é por isso que talvez eles tiveram que pensar, o que é impossível fazer hoje, mas se fosse possível, mudaria tudo. Bom, aí vamos para o segundo capítulo, o segundo episódio aqui da nossa série. Quando a gente pula para Atos 8, 1 até 4, a história começa a ficar ruim. Sabe quando você está assistindo a série lá no Netflix, estava tudo bem, aquela paisagem do mar, assim, com as montanhas, o sol caindo à tarde, mas de repente entra o vilão na história. Aí estragou tudo. Saulo. Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão, que estava sendo apedrejado. E naquela ocasião desencadeou-se então uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samária. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Bom, no segundo episódio aqui da nossa série, a coisa virou. Está muito feia. Imagine que isso fosse em Manaus, hoje, 2023. Tem 500 pequenos grupos aqui na igreja. Aparece um tal de Saulo com o endereço de todo mundo. Alguém deu para ele a lista de endereços de todos os pequenos grupos da Presbiteriana de Manaus. E ele está indo grupo por grupo. Essa semana é a sua casa. Ele vai aparecer lá. E vai arrancar alguns pelo cabelo, arrastar pela rua. E alguns vão ser apedrejados, e alguns vão ser torturados, e o negócio vai ficar feio. Bom, quando a gente olha isso, parece que Deus perdeu o controle, o que a gente fez de errado, por que o Senhor não está ajudando a gente, e vai aí um monte de perguntas. Quando a gente olha para isso, a gente tem dificuldade de entender as formas de agir de Deus. Mas se a gente quiser ter uma perspectiva um pouquinho diferente, né, e agora eu e os meus botões aqui ajudando vocês a pensar um pouquinho, não está na Bíblia isso, mas é só para a gente pensar um pouquinho diferente. Talvez a perspectiva fosse um pouco diferente. Deus olha, a igreja de Jerusalém, 70, 500, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, perderam a conta. Imagina o culto de domingo, assim, bombando, né?
a banda lá, 20 mil pessoas, hoje é Pedro que vai pregar, quero ver o que ele vai falar, será que mais 3 mil vão se converter? Aí Deus olha e fala assim, mas esse pessoal não entende o que eu estou querendo. Não é só para ficar aqui. Eu criei um movimento aqui que é para fazer diferença no mundo. Aliás, a ordem que Jesus deixou foi essa, vão e façam discípulos no mundo inteiro. O pessoal não se manca. É o seguinte, vamos fazer o seguinte então. Ô Saulo, vem aqui, estou precisando de você. Espalhe esse pessoal para mim, porque eles não estão entendendo direito o que eu falei para eles. Então, daria para a gente considerar assim, que Saulo foi o primeiro diretor de missões, né, da igreja. Ainda nem crente. Aí Saulo vem e começa esse episódio aqui. Espalha todo mundo. O que acontece quando a gente não entende, por amor, o que Deus pede para a gente fazer? Daí vem a dor. Você pode dizer, mas essa é uma perspectiva meio estranha, né? Deus usar Saulo. Não, eu falei, só estamos divagando aqui um pouquinho, eu e os meus botões, tá? Mas existia alguma outra forma? Bom, a forma ideal seria assim, a igreja entender isso e falar, uau, vamos lá, agora, para qual, pega o mapa mundi aí. Para qual cidade a gente vai? Mas o que acontece lá no seu pequeno grupo, por exemplo, quando ele começa a ficar bom? Não deixa ninguém entrar agora. Está bom demais, se entrar alguém atrapalha. E eu me lembro que, alguns anos atrás, a gente serviu na equipe pastoral de uma igreja lá em São Paulo, e eu cuidava exatamente da área de pequenos grupos. E alguém me falou assim, olha, o primeiro problema que você tem para resolver é o seguinte, tem um grupo aqui há 20 anos. É um grupo maravilhoso, as crianças cresceram, viraram jovens, eles fazem churrasco, passeio e festa, mas é só isso. Acho que faz uns 15 anos que eles não ganham ninguém para Jesus, não discipula ninguém. Tá bom, eu vou lá visitar eles. Eles não gostaram muito da minha visita, porque eu joguei uma bomba neles, né? Eu olhei e falei assim, gente, vocês são fantásticos. Olhando aqui, acho que todo mundo aqui tem condição de fazer discípulo, porque não independe, né, de dom. E todo mundo aqui, eu acho que também teria condição de liderar um novo grupo. Mas a gente não quer se separar, porque a gente se reúne há 20 anos e tal. Eu falei, mas não é essa a pergunta. Se você faz a pergunta errada, você vai ter a resposta errada. A questão é se vocês estão cumprindo a missão, se vocês estão deixando um legado. Não é se vocês são um bom pequeno grupo, se vocês se reúnem toda semana há 20 anos e está uma maravilha. Aí um lá ficou incomodado, aí veio conversar comigo, José, eu já senti um pouquinho disso que você falava, mas, né, falta coragem para deixar o legado. Aí eu desafiei, comecei a discipular esse cara, aí ele foi, abriu um pequeno grupo na casa dele, um outro ficou incomodado, porque aí, se ninguém faz nada, está todo mundo bem, né? Mas um faz, daí o outro fica meio incomodado, eu acho que eu também devia e tal. Bom, para encurtar a história, 1 ano e meio depois, eles me chamaram. Falaram, por causa daquela reunião, cada um de nós aqui abriu um grupo, ganhamos mais gente para Jesus, discipulamos mais pessoas, e sábado que vem vai ter a festa de todo mundo que a gente alcançou nesses últimos 18 meses. Gente, tinha quase 200 pessoas. E aquele grupo? Eles continuaram a se reunir, uma vez por mês, juntava todo mundo, era a maior festa. E eu falei assim, olha, ainda bem que vocês entenderam pelo amor e não precisou Deus mandar um Saulo para perseguir vocês e espalhar vocês. Mas percebam que aqui, nesse episódio, existe uma bifurcação, ou a possibilidade de uma bifurcação. Ou eu entendo o que Deus está continuando a fazer, ou eu me torno revoltado contra Deus. Senhor, é um absurdo.
Saulo matando o pessoal, e agora morreu Estevão, e quem vai ser o próximo? Essa é uma perspectiva. A outra é, o que é impossível de fazer, mas se fosse possível, mudaria tudo. O que é que eu não estou enxergando do chamado de Deus e da coragem que eu preciso ter para executar esse chamado? Bom, aí na nossa temporada aqui, vem o 3º capítulo. Ele é incrível. Sabe quando você está assistindo um filme e tem uma virada, aí você diz, agora não vai acontecer mais nada. Mas 5 minutos depois, vira tudo outra vez. Então, em Atos 9, vem a 2ª virada. Saulo se converte. Então, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor e, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, que eram os discípulos, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Mas na viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo respondeu, mas quem és tu, Senhor? E ele respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que deve fazer. Às vezes a gente tem uma dimensão meio romântica disso. Então deixa eu talvez dar uma dimensão bem realista para vocês. Está tendo uma guerra lá na Ucrânia. E o Mr. Putin é um dos personagens centrais dessa guerra. Mas aí acontece com o Putin a mesma coisa que aconteceu com Saulo. Primeiro ele decide sair da Rússia, falar, eu estou cansado desse negócio da guerra, tal, eu vou mudar. Deixa eu pegar o mapa mundi aqui, para onde é que eu posso ir, para viver tranquilo? No Brasil. Vamos para o Brasil. Aí ele desembarca no Brasil e diz, deixa eu pegar o mapa do Brasil, qual o melhor estado para se viver, melhor cidade? Manaus, vou para Manaus. Aí ele desembarca aqui em Manaus. E aí ele ouve falar que domingo que vem vai ter um culto aqui, 8h30 da manhã, e ele vem e se converte. Quem vai discipular ele? Voluntários? Todo mundo olhou para o pastor, né? Gente, Saulo, na época, seria um cara mais ou menos assim. Tanto que ninguém queria discipulá-lo. Deus já escolhe o discipulador. É um dos raríssimos casos na Bíblia que Deus já olha e fala, ninguém vai querer discipular esse cara. Então, o discipulador está escolhido. É a grande virada dessa história. Tudo beleza em Atos 2, Atos 8, perseguição, a história fica ruim, entra o personagem mau. Talvez uma outra perspectiva aqui de Atos 9 é assim, sabe aquele grupo de mulheres que tem uma reunião de oração aqui, quarta-feira ou quinta-feira, 3h da tarde? Elas estão orando e dizendo, Senhor, olha, a igreja estava tão boa, estava tudo tranquilo, mas apareceu esse Saulo, está sendo um terror. Senhor, se essa semana for cair uma chuva e cair um raio, se der para o Senhor jogar esse raio na cabeça de Saulo, não é que a gente queira o mal dele, mas assim, Senhor, está difícil. A gente já fez oração assim também, né? Aí Deus diz assim, não vou responder a oração de vocês. Vou fazer melhor, vou converter Saulo. Semana que vem ele vai estar na reunião de oração com vocês. Percebe que a construção da história vai fazendo com que a gente tenha que se posicionar sobre eu quero me juntar a Deus naquilo que Ele está fazendo e eu quero ter coragem para deixar um legado, ou eu quero a minha perspectiva da história. Eu quero que caia um raio na cabeça de Saulo. Bom, mas aí a história não para aí. E se a gente avança mais um episódio da nossa história aqui, em Atos 11 tem
um novo capítulo, completamente diferente, que diz: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, lembra lá, Atos 8, chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram também a falar aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Quando é que começou isso? Quando Jesus chamou os 12 e ao final de 3 anos e meio falou: só tem uma coisa para ser feita, discípulos. E vocês vão pelo mundo todo e vão abençoar o mundo todo. Talvez eles não tivessem a mínima dimensão disso aqui. Eles só precisaram coragem para, depois de terem brigado com Jesus, negado Jesus, traído Jesus, abandonado Jesus, se levantarem e dizerem: o que é impossível de se fazer, mas se fosse possível, mudaria a história. Eles não tinham a dimensão total do que ia mudar, mas eles tiveram a coragem de dar o próximo passo, de dizer: é discípulos? Então vamos lá. E eles começaram a fazer esses discípulos em Jerusalém. Eles não tinham ideia de que haveria perseguição, mas eles também não tinham ideia que o próprio perseguidor ia se converter, e eles não tinham ideia e a mínima dimensão de que, depois desse impacto inicial em Jerusalém e da dispersão, o evangelho ia chegar em todos os lugares do mundo daquela época e balançar o Império Romano. E se desse para a gente ter uma câmera naquela época que trouxesse as cenas para hoje, né? Eu fico imaginando cenas incríveis do Império Romano tentando abafar os cristãos, sufocar, perseguir, fazer todo o possível, e a coisa não parava. Porque alguns homens simples e algumas mulheres decidiram fazer discípulos, deixar um legado e receber aquela direção do Espírito Santo para avançar. Bom, aí para encurtar a nossa história, tem mais um episódio interessantíssimo em Atos 13, que diz que na igreja de Antioquia, que começou por causa da perseguição, da dispersão, etc., haviam profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e o nosso personagem aqui, Saulo, que agora de bandido virou mocinho. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Dá para imaginar, sem conhecer essa faceta da história, que lá em Atos 8, quando Saulo começa a perseguir e consente na morte de Estevão, etc., ele ia se tornar missionário? Impossível. Mas aqueles homens e mulheres do início da igreja entenderam que eles foram chamados para realizar o impossível. Eles tiveram coragem de abrir mão das suas vidas, das suas carreiras, dos seus negócios, de tudo que era mais importante. Isso não significa que eles pararam de trabalhar, que eles pararam de pescar. Não, eles abriram mão no aspecto de colocar tudo isso em segundo lugar, para que a primeira coisa fosse o chamado de Deus, o legado de Deus. Então, como é que a gente pode entender um pouquinho como Deus age nessas circunstâncias? Bom, primeiro, se a gente olha para Atos 2, a gente entende que Deus usa e transforma pessoas. Foi aquele movimento, aquele vento do Espírito. Segundo, a gente olhando para Atos 8 e Atos 11, entende que Deus usa as adversidades para executar seus planos. Deus usa Saulo como perseguidor para espalhar a igreja. Deus usa a dispersão para que o evangelho chegue em todos os lugares. Talvez não seja muito diferente do que aconteceu nesses últimos 2 ou 3 anos. Por quê? Porque os discípulos foram por todo o mundo pelas estradas abertas pelo Império Romano. Quando tivemos que parar de nos reunir em março de 2020,
Quais foram as estradas que a igreja usou para continuar proclamando o Evangelho? As estradas abertas pelo mundo tecnológico nesse tempo. As estradas da internet, do celular, da transmissão online e assim por diante. Deus já tinha preparado tudo, como também na época do Império Romano. Mas essa parte a gente não gosta muito, né? Deus usa as adversidades. Se a gente voltar agora e começar a fazer as conexões com a história do Dr. Blaylock, o que é que levou à criação da primeira cirurgia do coração? Uma adversidade. Bebês estão morrendo. Quem é que vai fazer alguma coisa? Quem é que tem coragem de dar o próximo passo, ou o primeiro passo para se resolver algumas coisas? Quando a gente olha para Atos 9, a gente vê Deus realizando o impossível. Para a igreja de Jerusalém, para aquelas irmãs da reunião de oração, era impossível a conversão de Saulo. Mas eles decidiram continuar. Se a gente olha o outro episódio de Atos 13, Deus simplesmente está dando continuidade à visão que Ele tinha dado, ou que Ele tinha estabelecido para a igreja desde o início, que é o quê? Façam discípulos. Bom, quando a gente olha tudo isso, talvez a gente precise responder uma pergunta. Você está pronto, ou você está pronta a se desprender do que foi para Deus criar por meio de você o que nunca existiu? A igreja primitiva teve que responder essa pergunta. O Dr. Blaylock, o Vivian e a doutora Ellen tiveram que também responder essa pergunta. Isso é o legado. Talvez você nunca se imaginou no centro de alguma coisa que Deus vai fazer que pode mudar o mundo. Mas eles também não imaginaram isso. E aí, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que, numa linha do tempo, primeiro Jesus transformou aqueles homens em discípulos, homens e mulheres. Depois, Ele falou, isso aqui tem como objetivo gerar a transformação do lugar onde vocês estão, das pessoas com quem vocês vão interagir e do mundo. Mas mantenham o foco. Porque no meio do caminho vão surgir inúmeras coisas para tirar vocês do foco. Vão surgir inúmeras distrações para tirar vocês do foco. E a gente só deixa um legado quando a gente entende que isso aqui é um processo. O legado é um processo. O processo começou na vida do Dr. Blaylock, quando na década de 20 ele se tornou médico, e depois na década de 40 ele se tornou um especialista em cirurgias. Para que no final da década de 40 para a década de 50 ele se tornasse alguém que criasse a cirurgia que salvaria muitas vidas. O processo começou com Jesus chamando os 12. E depois se estende para a igreja em Jerusalém, e depois vem a perseguição, e o evangelho vai para o mundo inteiro. E depois disso, o mundo é abalado. Atos 18 diz, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Processo. Então eu queria deixar 3 perguntas para você pensar. Primeiro, qual é a missão que Deus te deu, que pode transformar a vida de outras pessoas? A missão maior já está muito clara. Faça discípulos. Mas para fazer discípulo, eu preciso me perguntar, eu sou discípulo, eu já entendi esse negócio, a minha vida está sendo transformada, o meu eu está morrendo, Deus está agindo em mim de uma forma tão grande que eu posso agora levar isso para outros? Foi o que os 12 passaram, foram o que aqueles homens e mulheres da igreja primitiva passaram. Quando eles tiveram que mudar para uma nova cidade por causa da perseguição, não ia ter culto domingo, não ia ter kids, não ia ter geração futuro, não ia ter escola dominical. Eles tinham que chamar os seus vizinhos, primeiro chegar na cidade, achar um novo emprego, abrir um novo negócio, achar uma outra escola para as crianças. E aí, no domingo seguinte, eu vou chamar meus vizinhos para um churrasco e vou começar a falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. O legado do que Jesus passou para os 12 foi adiante, porque eles entenderam o que isso significava para a própria vida deles.
Então, o que determina o legado não é necessariamente o que você faz hoje, as condições que você tem, mas o que determina o legado é a disposição que você tem dentro de você, a perspectiva de futuro, a forma como você quer que Deus use a sua vida. O que determina o legado é a visão que você tem alinhada com a missão que Deus tem para cumprir por meio de você. Uma segunda pergunta é se você está focado na execução dessa missão com coragem. Por cerca de 8 ou 10 anos, o Dr. Blaylock, a doutora Ellen e o Vivian tiveram que focar em uma coisa só. Como é que a gente salva os bebês azuis? Mais nada. Por alguns anos, no início da igreja, os 12 focaram. Como é que a gente faz os discípulos que Jesus mandou a gente fazer? E quando começou a perseguição, eles continuaram focados. Como é que a gente leva esse evangelho para outros lugares do mundo? E quando aquelas pessoas da igreja primitiva foram perseguidas e foram para outros lugares do mundo, eles não falaram assim, bom, agora eu não quero saber mais desse negócio de Deus, porque foi uma frustração na minha vida, foi só perseguição, estrago, morte, perda. Não, eles ficaram totalmente focados no chamado e na missão que Jesus deu para eles. E talvez você precise tomar decisões sobre isso. Você está fugindo de alguma coisa e isso te tira do foco? Você não está tendo coragem para tomar as decisões que você precisa para a sua vida ser usada por Deus para deixar um legado? Minha gente, ao final da vida existirão somente 2 tipos de pessoas. As que levaram seus sonhos para o túmulo e tudo vai virar pó. E as que levaram simplesmente o seu corpo para o túmulo. Porque os seus sonhos se transformaram no legado que ficou. Você precisa fazer uma escolha. E isso leva então a uma frase que o Alex Dias Ribeiro, que foi piloto de Fórmula 1, nosso irmão em Cristo, diz: todo projeto de vida que não transcenda o aqui e agora, ele está condenado a terminar na sepultura. E por fim, a terceira pergunta. De que forma eu quero que a minha vida seja significativa? Qual é o legado que você quer deixar? Quando lembrarem de você, qual foi a marca que você deixou? Que tipo de legado você deixou? Que tipo de grupo de pessoas? Ou que tipo de problema você resolveu? Que tipo de solução você trouxe para a vida, para as pessoas? Sabe por quê? Porque o inimigo do sucesso não é o fracasso. O inimigo do sucesso é o conforto. O Dr. Blaylock podia ficar confortavelmente ancorado no seu sucesso. Mas ele decidiu arriscar, salvar vidas e fazer diferença na vida daqueles bebês. Os 12 poderiam dizer, Jesus foi embora. Para que a gente vai se meter em confusão agora? Mas eles decidiram ultrapassar essa linha e viver intencionalmente e não acidentalmente. A Juliette Fante diz que o legado é uma história sobre você que ainda vai ser escrita. Depende das suas decisões de hoje. Então, como é que eu faço isso? Bom, conecte a sua história com a missão de Deus. Pergunte para Deus, Deus, como é que eu me junto ao Senhor naquilo que o Senhor quer fazer para deixar um legado? Tenha um foco de ter uma vida útil e servir, porque foi isso que Jesus veio fazer aqui. Eu vim para servir e não para ser servido, e eu espero que vocês façam o mesmo. Visões são para tempos de crise. A crise do bebê azul, a crise do mundo no Império Romano, que era dominado por um imperador, mas que não tinha perspectiva e esperança para as pessoas. E por fim, foque em fazer algo tão grande que só Deus pode realizar. Você não vai conseguir. Na igreja primitiva, foi Deus que conduziu todo esse processo. Então, mesmo quando a história virava, Deus estava no controle. Bom, talvez você precise de ajuda para refletir mais sobre isso. Então eu queria deixar uma tarefa de casa para você. Tem pelo menos 2 livros aqui que eu queria sugerir, se você quiser, estão disponíveis ali no final. O primeiro
Discipulado que transforma é a história de pessoas que decidiram dar o próximo passo, que tiveram coragem para falar: eu quero ser discípulo de Jesus e eu quero fazer diferença na vida de outras pessoas. O segundo livro, chamado Formação de um Discípulo, é talvez para você que diz assim: mas eu não entendi ainda direito esse negócio de discipulado em profundidade. O Kate Phillips explica de uma maneira simples, prática e bíblica o que é isso. Mas eu queria fazer uma última pergunta e vou fazer uma pesquisa agora. Quantos de vocês têm na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, amigos, colegas, etc., que já passaram por uma cirurgia do coração, ponte de safena, transplante, qualquer coisa desse tipo? Por favor, levante a mão, segura um pouquinho aí, dá uma olhada para trás, para o lado, acho que tem uns 70% de mãos levantadas. Obrigado. Você só pode levantar a mão hoje, porque um dia o Dr. Blaylock, o Vivian e a doutora Ellen decidiram responder a uma pergunta: o que é impossível fazer hoje, mas se fosse possível, mudaria tudo. Mas a coisa principal não é você levantar a mão hoje. A coisa principal é se daqui 30, 40 ou 50 anos, quando alguém perguntar qual foi o legado que você deixou, alguém vai levantar a mão e vai dizer: por sua causa, a minha vida teve um tremendo impacto. Aquelas pessoas alcançadas em N cidades do mundo antigo puderam levantar as mãos e dizer: porque você não desistiu diante da perseguição e manteve o seu foco em cumprir a missão de Jesus, a minha vida foi salva. Então a pergunta principal é: quem é que vai levantar a mão um dia, por causa da coragem que você vai ter em deixar um legado? Deixa eu orar por vocês. Senhor, obrigado pela Tua graça. Obrigado porque, com histórias incríveis como essas, que esses nossos irmãos da igreja primitiva viveram, o Evangelho chegou até nós. A salvação chegou às nossas vidas, porque nós podemos ser os discípulos dos discípulos dos discípulos de Jesus. Então, Pai, eu quero te pedir por esses meus irmãos e irmãs hoje aqui, que eles tenham a coragem de se unir ao Senhor no cumprimento da missão do Senhor, e que a vida deles faça diferença na vida de muita gente ao longo dos próximos anos. Que o legado deles salve vidas, gere transformação, gere impacto e cause uma revolução no mundo. Assim como Atos 18 diz: aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Eles cumpriram o legado deles naquele tempo e naquela geração. Hoje, a bola está na nossa mão. E eu espero que cada um desses meus irmãos e irmãs aqui decida ter coragem para deixar um legado cumprindo a missão do Senhor. Essa é a nossa oração e esse é o desejo do nosso coração. E é por isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus os abençoe. Fé, cuidado, ensino, dedicação, acolhimento, encorajamento, relacionamento intencional, amor. Foi isso que Jesus nos ensinou quando ordenou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Conferência de Missões Urbanas em Grupos Familiares. Discipule.